Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Sou a Aline Andrade, professora de filosofia de vocês. Então, filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Esse conceito, gente, de modernidade precisa ser trabalhado sempre com uma nova identidade que vai surgindo na filosofia, com a retomada de alguns conceitos antigos. E para trabalhar esses conceitos, a gente volta um pouquinho e começamos pelo período medieval. A filosofia medieval é o momento onde a Igreja Católica moldava a forma com que as pessoas pensavam e olhavam o mundo. Na época da filosofia medieval, todo o pensamento filosófico ele era instruído a ter uma ligação religiosa. Então a gente vai dizer que esse momento aqui é um momento de tentativa de junção entre a razão e a fé. Como a filosofia ela sempre foi uma ciência crítica aos pensamentos míticos, porém nesse período medieval, a Igreja Católica, com todo o seu poder, começou a solicitar que alguns membros da Igreja começassem a explicar posturas religiosas de uma forma mais racional. Então irão aparecer dois autores principais, Agostinho, ou Santo Agostinho, e Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino. Esses dois eram representantes da filosofia medieval, só que de duas vertentes diferentes. Agostinho era representante de um momento chamado patrística, e Tomás de Aquino era representante de um momento chamado escolástica. O que é isso? A patrística era um grupo religioso de padres que queriam explicar os dogmas do cristianismo, os dogmas da Igreja Católica. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se criticava muito a ideia de Deus ou de igreja por falar o seguinte: Deus não é tão perfeito? Então como é que Deus criou uma coisa tão cruel quanto o mal? Olha só, Deus é perfeito, onipotente, onipresente, e como você vai dizer que Deus inventou algo tão mal? Diante desses questionamentos, aí Agostinho inventou uma explicação racional para essa questão de fé, que é genial. Ele vai dizer o seguinte: o mal não existe. Aí as pessoas questionam: como assim não existe? Claro que existe o mal. Não, só existe o bem. O mal é somente a ausência de bem. Ou seja, onde não tem bem, tem o quê? Mal. Então o mal existe? Não. O mal é como denominamos os momentos onde o bem não está. Tranquilo? Deixa eu dar um outro exemplo para facilitar. Quando a gente apaga as luzes de um determinado lugar, estamos em escuridão? Não. Estamos com ausência de luz. Então o processo é o seguinte: é como se só existisse a luz. E quando a luz não está, nós damos o nome de escuridão. A mesma coisa que Agostinho falava entre o bem e o mal. Somente o bem existe. Onde não tem bem, damos o nome de mal. E isso é um exemplo que a patrística fazia. A patrística era uma explicação de dogmas do cristianismo. E vai ter um outro grupo, que é a escolástica, que vai tentar explicar a existência divina. Vai tentar explicar se Deus existe, como existe e por que ele existe. E Tomás de Aquino ele vai buscar essas explicações para falar dessa existência. Ele vai dizer, por exemplo, que é necessário ter tido um primeiro motor imóvel, ou seja, um primeiro motor que deu origem às demais ações, às demais relações humanas. Ele vai dizer, por exemplo, que tem que existir um grupo supremo. Exemplo. Por que a água do rio corre? Por que a árvore cresce? Cresce de onde? Cresce por quê? Porque tem alguém governando, comandando, gerindo isso. Então ele vai tentar, de forma racional, explicar uma outra questão de fé. Então esse momento é a filosofia medieval.
Porém, vai existir aqui um processo de transição chamado Renascimento, um movimento histórico fundamental entre a Idade Média e a Idade Moderna. O Renascimento ele vai gerar uma visão de mundo que a gente vai chamar de antropocêntrica. O homem como o centro de todas as coisas, tá? Eu não entendi muito bem isso não. O que ocorre é uma mudança na forma de vida da Europa. Vamos lá. No período medieval, a vida era em feudos, cada um na sua área ou na sua região. Então você tem nessa época uma desvinculação dos indivíduos, porque você nasce num feudo, cresce num feudo, trabalha, tem filhos e morre no feudo. E as pessoas viveram isso durante anos, e o formato de trabalho daquela época era a agricultura. E as pessoas, com o passar dos anos, vivendo de geração em geração, perceberam a evolução das técnicas produtivas nesses feudos. Ou seja, o indivíduo planta o dia inteiro, a vida inteira. Uma hora ele vai começar a buscar soluções para melhorar a sua vida, para melhorar o seu trabalho. E vai começar a aparecer inovações como, por exemplo, pensar que os animais poderiam contribuir um pouquinho mais nesse processo. Pensar, por exemplo, em substituir o arado que era de madeira por pelo de ferro. Começar a pensar em possibilidades de melhorar aquele plantio. E quando isso ocorre, a produção que era apenas para a subsistência do feudo começa a sobrar. E para que não haja perda, eles começam a trocar entre si. E aquele comércio que acontecia num momento pontual, ele passa a se tornar constante, semanal, diário, e passa a ser permanente. E começam a se criar pequenas cidades com isso. E as pessoas vão deixando de morar em feudos de forma isolada, sem contatos sociais, e passam a viver novamente em comunhão, em contato com os outros indivíduos. E quando isso acontece, as pessoas começam a interagir, trocar ideias, posições, e cada vez mais vai acontecendo uma valorização desse homem, da sua individualidade, do seu posicionamento. E aí nós vamos chamar esse período de renascimento. É o renascimento comercial que gera o renascimento urbano, que gera o renascimento cultural. E esse renascimento cultural, ele move e altera a forma das pessoas viverem. Vamos chamar isso de mundo antropocêntrico. O homem começa a questionar a sua realidade, e isso vai ser a base que nós vamos falar da nossa aula de hoje. A filosofia moderna, ela vai ter muitas vertentes, que no decorrer das aulas serão estudadas. A filosofia moderna, ela vai ter várias vertentes, que no decorrer das aulas serão estudadas, tá? São elas: racionalismo, empirismo e criticismo. O racionalismo ele vai ser representado por René Descartes, o empirismo vai ser representado por John Locke e David Hume, e o criticismo vai ser representado por Immanuel Kant, autores essenciais da filosofia moderna. Iniciamos então, gente, com o racionalismo de René Descartes. Muito à frente do seu tempo, ele é visto e entendido como o filósofo fundador da filosofia moderna, o pai do racionalismo. Ele nasce ao final do século XVI, mas vai criar sua obra mesmo ao longo do século XVII. Ele vive numa época onde está ocorrendo a laicização do pensamento. O que é isso? Laicização, gente, é transformar laico, ou seja, que não dá privilégio a nenhuma religião, a nenhuma crença religiosa. Então, a laicização do pensamento servia para desvincular o pensamento da religião. E para Descartes, como fundador e pensador máximo da filosofia moderna, vai ser um autor que vai se desvincular totalmente de qualquer pensamento religioso. E além disso, ele faz uma coisa fundamental, que é a quebra do paradigma medieval, que consistia no mundo teocêntrico. Ele passa a enxergar esse mundo de uma forma antropocêntrica, dando início à Idade Moderna. A Reforma Protestante, ela acontece num momento um pouquinho anterior, mas num momento que influencia todo o processo, porque a religião católica já não mandava mais sozinha. Apareceram outras religiões, as luteranas, as calvinistas, anglicanas, e com isso, automaticamente a ideia de fé começa a se enfraquecer em muitos ambientes.
e o renascimento comercial e urbano como algo fundamental. Então, quando você pensar em Descartes, você vai pensar em uma coisa: razão. Porque para Descartes, a razão é o caminho para a verdade, que a razão é o caminho para a resposta, que o ser humano só chega ao ápice do que ele pode realmente pensando e entendendo o mundo de forma e de maneira racional. Que o ser humano já não pode mais vincular os conceitos da fé, ou dos sentidos, ou das sensações. Então é a razão que leva à verdade. Mas veja bem, a razão gera intuições e ela precisa ser educada. É mais ou menos assim. Quando você tem um pensamento racional, você tende a acreditar em algumas coisas. Você tende a observar alguns padrões no seu pensamento. E ele vai dizer para você educar essa razão, para você não ser enganado. E a educação dessa razão tem um nome de um método, que é o método cartesiano. Lembraram de matemática, né? Mas pense comigo, muitos filósofos dessa época também eram matemáticos. Porque a filosofia, assim como a matemática, elas possuem vinculação de pensamento, de raciocínio e de reflexão muito intensa. Bom, então vamos ver como é que funciona isso. A gente vai ter aqui 4 partes do método cartesiano. Primeira regra, segunda regra, terceira regra, quarta regra. Esse aqui é um infográfico de como a gente deve pensar o método cartesiano. A primeira regra, que é a evidência, diz o seguinte: só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. É uma espécie de funil. Você vai pegar aqui os elementos da esquerda e vai colocar dentro do funil, para a gente ver e perceber o que realmente é uma evidência ou não. Aqui no infográfico, por exemplo, passou o pensamento. Depois vem o segundo momento, que é a segunda regra, a divisão ou análise, tá? Na análise, você vai dividir o problema em várias partes. Aí vem a terceira regra, que é ordem ou síntese, que é onde você vai começar a responder os problemas das partes mais fáceis para depois resolver os mais complexos. E a quarta regra é você enumerar. É evidente, foi dividido, partimos do mais simples para o mais complexo, revisamos tudo. Então você vai ter algo fundamental aqui, que é você olhar para esse processo e ver se você cumpriu tudo ou não. Existe dentro do pensamento racional uma ideia que diz o seguinte: existem em nós ideias inatas. Mas o que é isso? Essas ideias inatas são ideias que nascem com a gente. Descartes acredita em algumas coisas, por exemplo, a ideia de distância ou a ideia de tempo, que já nasce com você, que são suas desde sempre. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele já tem uma ideia mínima. Claro que ele já não está evoluído, nem treinado pela razão ainda, tá? Mas ele tem uma ideia geral do que é, por exemplo, tempo ou distância. E isso não é aprendido, você nasce com isso. Mas essa é uma visão dos racionalistas. E essa visão de existirem ideias inatas vai ser a principal discordância entre racionalistas e empiristas. O primeiro empirista importante para a gente, visto por muitos como o pai do empirismo, vai ser John Locke. Ele é o pai do liberalismo, um autor muito importante para a filosofia moderna. Ele vai estar ligado tanto à parte da filosofia do conhecimento, quanto à parte da filosofia política. O empirismo era uma corrente filosófica posterior ao período medieval, que se aproveita da perda de poder da Igreja Católica devido às indulgências e simonias. Mas o que é isso? Bom, indulgência significa a venda do perdão. Funcionava assim: você ia se confessar, se confessava e pagava para ter o seu perdão. E as simonias eram representadas pela venda de artigos religiosos e sagrados. É você comprar um pedaço da veste de Cristo, um pedaço da cruz de Cristo, um pão da Santa Ceia, o que a gente sabe que é falso, mas as pessoas compravam.
Elas acreditavam na palavra da igreja. Até que eles começaram a perceber que todo mundo tinha partes importantes de Cristo. E daí se percebe, por conta dessas indulgências e simonias, a igreja perdeu um pouco da sua imagem de santidade. E nesse contexto de perder o poder, vão surgindo duas correntes filosóficas que a gente está estudando, que é o racionalismo e o empirismo. E a reforma protestante de Martim Lutero era posicionada, interligada a esse momento histórico. Ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. John Locke. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Ele quis dizer que o conhecimento é baseado no mundo sensível. Ou seja, o conhecimento baseado nos sentidos é de fato o conhecimento que te leva à verdade. E tirar o entulho é ficar se perdendo em visões racionais, reflexões baseadas simplesmente na razão, que não necessariamente vão levar a gente ao caminho correto. Porque esse caminho correto é o caminho dos sentidos, é o caminho do mundo empírico. Aí o Locke fala o seguinte: o conhecimento está aqui. E ele vai dividir esse conhecimento em duas partes. Uma é a sensação, e a sensação de fato são os sentidos. E a outra forma de achar esse conhecimento é a reflexão. Não confundam razão e reflexão, tá? A reflexão é uma visão crítica das sensações. É você, por exemplo, pegar seus sentidos, visão, audição, tato, paladar, e refletir a partir deles. Então, o início do processo são os sentidos e a partir daí você se apropria de um método racional. E guardem isso, tá? Vai dos sentidos para se chegar à razão. E ele é um autor empirista por isso. Empírico é aquele que pesquisa observando. E é nesse contexto que ele vai falar que a sensação é através dos sentidos. E quando ele diz que é contrário ao inatismo, é porque para ele precisamos ser mais críticos. É você olhar para os sentidos com mais atenção. Olhar para aquilo e pensar além sobre aquilo. Nesse esquema, eu trago uma comparação entre Descartes e Locke. Para a gente nunca mais esquecer, tá? Descartes dizia que existem ideias que nascem prontas em você. O Descartes dizia que existem ideias que nascem posicionadas através de você. Ideias que são suas e pronto. Agora o Locke diverge. O Locke vai dizer que nós somos uma tábula rasa. Tábula é o lugar onde você pode escrever. Ou seja, para Locke, nascemos como uma folha em branco. Atenção para isso, tá? Para Descartes, você tem um conhecimento inato que nasce com você. Para Locke, não. Para Locke, você é uma folha em branco. Você nasce sem nada e tudo que você alcança na vida, você alcança através da experiência. Empirismo. David Hume vai ser um autor que vai pegar as ideias empíricas e, apesar dele não ser o pai do empirismo, ele vai ser o empirista mais radical. Porque ele vai levar o empirismo a uma perspectiva nunca antes trabalhada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está aqui hoje, assistindo essa aula pela manhã, e decidiu que amanhã, pela manhã, depois que o sol nascer, você vai dar uma caminhada para relaxar. Você já deduz que o sol vai nascer, reparou? Você acredita que o sol vai nascer, é uma dedução sua. Você entende aquilo como verdade porque você pensa da seguinte maneira: todos os dias da minha vida o sol nasceu, então amanhã ele vai nascer também. Você usou o sentido, no caso, a visão, para se certificar desse sol nascer. Mas aí vem Rui e diz: quem garante a você que esse sol vai nascer? Você só pode acreditar naquilo que você vê. Se você não viu esse sol nascer amanhã, não pode afirmar nada, elevando assim o empirismo ao extremo. Então David Hume vai ser visto e entendido como um empirismo radical, porque ele vai dizer o seguinte: essa visão que você tem de observar e de acreditar que o sol vai nascer amanhã é uma ideia, que é baseada numa crença, no hábito e em seus costumes.
Você sempre viu nascendo. Agora você quer transformar uma ideia num fato. Só que para ele, isso não é um fato. As suas crenças, hábitos e costumes levam você a achar que aquilo ali vai se tornar um fato, que vai se tornar realidade. Pelo nosso hábito, acreditamos que as nossas ideias vão se transformar em fatos. E ele vai dizer: quem garante? O empirista David Hume vai criar uma relação que vai duvidar da causa e efeito. É mais ou menos assim. Quem garante porque sempre nasceu, vai nascer amanhã também. Quem garante porque anoiteceu, vai clarear no dia seguinte. Essas relações de causa e efeito são criticadas por ele. Por ser um empirista radical, você só pode acreditar, você só pode observar, só pode levar a sério um conhecimento, aquilo que eu observo, aquilo que eu enxergo, aquilo que está presente para mim. Depois de toda essa discussão, percebemos esses dois grupos, né? Os racionalistas e os empiristas. E a gente se questiona: isso foi bom? Foi bom perceber todo esse embate entre eles? Mais ou menos, viu? Porque essa visão discrepante entre racionalistas e empiristas vai gerar ali uma paralisação na filosofia. A filosofia ela fica quase 200 anos debatendo isso. Qual o grupo mais correto? Racionalistas ou empiristas? Essa disputa vai travar o pensamento filosófico e só quem vai resolver essa questão entre racionalistas e empiristas, entre razão e sentidos, vai ser nosso próximo filósofo. Criticismo. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Immanuel Kant. Kant vai criar uma nova vertente e vamos chamá-la de criticismo. Como assim criticismo? Ele, em seu livro Crítica da Razão Pura, ele vai falar assim: dá para fazer uma razão pura sem experiência? Não. Porque o homem vive, olha, toca, enxerga, então a sua experiência já influencia na sua razão. Então o que ele vai dizer aqui é que a experiência e a razão andam juntas, que a experiência e a razão são processos que se complementam. Então veja bem, racionalismo, a ideia que a razão comanda, gera o conhecimento. Empirismo, a ideia que os sentidos mandam, o sensível manda. Criticismo é a junção dos dois. O criticismo é uma percepção de junção tanto da visão racional quanto da visão empírica. E essa junção já faria de Kant um cara genial. Só que ele vai fazer mais do que isso. Kant dizia o que ele chama de minoridade. E esse nascimento na minoridade vai te levar e vai te transferir para um estágio de maioridade, que, segundo Kant, acontece por um processo que vai se chamar esclarecimento. Aí nessa parte eu realmente não entendi. O que é essa maioridade? O que é essa minoridade? Para ele, eles se diferem pelo seguinte: a minoridade é um estágio de tutela, onde você é tutelado por outrem. Ou seja, outra pessoa ou outro grupo de indivíduos formulem e organizem a sua forma de pensar. E a maioridade é um estágio que ele vai chamar de autonomia. Aqui o indivíduo já pensa, já controla por si só. Devido a isso, Kant vai ser entendido como um dos grandes autores do movimento histórico chamado Iluminismo. Então entendamos o seguinte: além de fazer parte da filosofia moderna, Kant vai ser membro também de um dos movimentos mais transitórios, chamado Iluminismo, num contexto histórico na qual a valorização do pensamento humano, da reflexão humana em relação a buscar a sua própria autonomia era algo fundamental, muito importante, essencial. Talvez por isso
Kant tenha sido um grande filósofo, inspirador da grandiosa mãe das revoluções, que é a Revolução Francesa. Em resumo, falamos que a filosofia medieval controlava o pensamento até mais ou menos ali no século XV e XVI. A filosofia medieval acreditava e entendia que era possível relacionar fé e razão. Temos duas figuras principais, Agostinho e Tomás de Aquino, um representante da patrística e o outro representante da escolástica. Esse pessoal ele vai passar posteriormente por um processo de renascimento urbano, comercial e cultural. E esse renascimento vai mudar a forma da Europa entender o mundo. Vai surgir então novas formas de pensamento da filosofia moderna. Estudamos três: uma chamada racionalismo, outra chamada empirismo e outra chamada criticismo. O racionalismo vai ser a ideia de que a razão leva à verdade. Descartes acreditava que já existem ideias inatas em nós, ideias que nascem conosco. O empirismo vai ser uma visualização e o entendimento que os sentidos levam à verdade, que a sensação leva à verdade. Alguns mais radicais, como David Hume, outros mais tranquilos, como John Locke. E vamos ter a visão de Kant, que vai dizer, junta tudo. Pega o empirismo, pega o racionalismo e junta. E unindo essas duas formas de pensamento, nasce uma nova visão que vamos chamá-la de criticismo. É isso aí, galera. Por hoje é só. Nos vemos até a próxima aula. Até lá!